Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Wellington e a gente está iniciando mais uma aula do nosso curso de Física Básica, onde a gente vai ter aqui a oportunidade de conhecer mais um pouquinho da parte de Física 1, Mecânica. Hoje é a nossa aula 8 e a gente vai estudar um assunto bastante interessante, que é a parte do movimento balístico. Tudo bem? Vamos iniciar então? Bem, o que seria um movimento balístico, né? Você já deve ter ouvido, por exemplo, né, quando o pessoal está dando exemplos de guerras, né? Ah, fulano vai lançar sobre tal lugar um míssil balístico, né? Então, o que seria um movimento balístico, né? Seria um movimento que ele é composto, na verdade, de dois movimentos simultâneos, né? É um movimento que acontece na horizontal e na vertical ao mesmo tempo. E se a gente analisar um pouquinho com cuidado, né, com bastante cuidado, a gente vai perceber que esses dois movimentos eles acabam se sobrepondo. E, na verdade, ele é uma mistura, né, de um movimento do tipo MRU com um movimento do tipo MRV. Ou seja, na horizontal, o objeto vai estar desempenhando um movimento com velocidade constante, enquanto que na vertical, o objeto vai estar desempenhando um movimento com aceleração constante. Então você fica se perguntando, como é que seria esse movimento? Que ele é composto de um movimento na horizontal e na vertical ao mesmo tempo. Seria um movimento desse tipo, como se você estivesse pegando uma bola e arremessando numa cesta, né? Ou você tivesse, por exemplo, o goleiro batendo, por exemplo, o tiro de meta. Então a bola sobe, vai até o ponto mais alto, depois ela começa a descer. E o que nos interessa nesse movimento é nós determinarmos principalmente três elementos desse movimento. Primeiro, a altura máxima que o objeto alcançou. Essa altura ela é medida a partir do chão, ou seja, do solo. O solo é a referência, né? Para a gente medir a altura, até o ponto mais alto dessa curva, que é uma parábola. Percebe que a trajetória aqui é uma trajetória parabólica. E esse ponto mais alto é o vértice dessa trajetória. Então, do chão até esse vértice aqui, eu vou ter a altura máxima que esse objeto subiu. Outra coisa que é bastante importante a gente determinar aqui nesse movimento é o alcance horizontal. Então, ele saindo daqui, ele percorre uma distância aqui horizontalmente até chegar nesse ponto aqui. Então, isso aqui seria o alcance horizontal. Dependendo do ângulo que nós lançarmos esse objeto, esse alcance ele pode ser máximo. Então, esses três elementos que eu citei, a altura, que é uma medida vertical, o alcance horizontal e o alcance máximo, são elementos que a gente vai aprender a calcular na aula de hoje, ok? Vamos lá? Para isso, a gente vai ter que fazer a seguinte condição. Quando eu vou lançar um objeto, perceba que eu tenho que dar uma velocidade inicial, né, para que ele seja lançado. Então, dando essa velocidade inicial, ele começa a subir e chega no ponto mais alto, inverte o movimento para depois começar a descer. Mas uma das coisas que a gente vai ter que fazer aqui e sabermos, né, logo de cara, é exatamente o valor dessa velocidade inicial e qual é o ângulo de lançamento. Perceba que aqui eu tenho dois elementos importantes nesse estudo. Um é a velocidade, que faz com que ele comece a se movimentar, e o ângulo medido em relação à horizontal. Então, esse ângulo aqui, que é o θ, é o ângulo de lançamento. Bem, velocidade em metros por segundo. O ângulo, a gente tem que tomar o devido cuidado para trabalharmos com ele em graus. E outro cuidado que a gente vai ter que tomar aqui, é que quando a gente vai fazer esse estudo, dada a velocidade inicial e o ângulo, eu vou ter que fazer a decomposição dessa velocidade nas chamadas componentes cartesianas. Falando de um jeito mais simples, é simplesmente você pegar a velocidade e fazer a decomposição disso em x, ou seja, a projeção dessa velocidade na direção x e a projeção dessa velocidade na direção y. Bem, fazendo isso, por incrível que pareça, esse estudo se torna mais simples. Tá? Então, como é que a gente faz isso? Basicamente é trabalhar com trigonometria. Aqui está o nosso vetor velocidade, tudo bem? E eu vou projetar isso aqui, a sombra disso, na direção do eixo x. Como aqui eu tenho o ângulo e aqui eu tenho a velocidade, isso aqui vai se tornar bastante fácil. Aqui é a mesma coisa, eu vou pegar essa velocidade inicial e vou projetar ela aqui na direção y. Olhando essa situação, você percebe que isso aqui forma um triângulo. E esse triângulo tem exatamente essa cara aqui. Né? Isso daqui vai fazer o papel da hipotenusa, isso aqui vai fazer o papel de um dos catetos, isso aqui vai ser um outro cateto desse triângulo retângulo. E aqui está o nosso ângulo de lançamento. Perceba que esse lado do triângulo é o que está de frente, né? Esse lado aqui do triângulo está de frente para o ângulo. Então, isso aqui é o cateto oposto.
Ao passo que esse lado aqui do triângulo está junto do ângulo. Então, esse é o cateto adjacente. Isso aqui é a hipotenusa. Bem, como é que eu faço para determinar V e X? Toda vez que você for fazer uma projeção na direção X, é sempre pelo cosseno. Então, V e X é você pegar esse VI e multiplicar pelo cosseno desse ângulo. VI vezes o cosseno do ângulo vai me dar essa componente aqui, o VX, que é quem faz o objeto se movimentar para frente. Se eu pegar essa velocidade inicial e multiplicar pelo seno desse ângulo, eu vou ter exatamente esse cateto aqui. Portanto, é o VY, é aquela componente da velocidade que faz o objeto subir. Então, o Vx é dado pelo cosseno, enquanto que o Vy é dado pelo seno. Tudo bem? Dado a velocidade inicial e o ângulo de lançamento, eu tenho que determinar inicialmente essas duas componentes. Ok? Outra coisa que a gente tem que agora fazer é a análise do movimento na direção y. Para isso, eu posso analisar ou a subida do objeto ou a descida do objeto. Vamos tomar como referência, na vertical, a subida do objeto. O que muda? O que muda é que na vertical o movimento é do tipo mRUB. Como ele vai estar no ar, a aceleração dele é da gravidade. Só que ela é positiva na descida, negativa na subida. Né? Qualquer dúvida a esse respeito, você pode olhar novamente a aula anterior que nós tivemos, que foi de movimentos verticais. Tudo bem? Mas é só para lembrar que na descida a aceleração é positiva, durante a subida aqui a velocidade é negativa. Então, analisando esse movimento de subida, o que faz esse objeto sair do chão é essa velocidade inicial, que é calculada dessa maneira, VI vezes seno. Aí ele começa a subir, como o movimento é desacelerado, né, ele é contra a gravidade, a velocidade vai diminuindo, diminuindo, até chegarmos num ponto mais alto, a velocidade aqui é zero. Então, nesse ponto aqui, a velocidade final na direção y é zero. Portanto, eu consigo determinar aqui o tempo de subida. Né? Mas eu também posso determinar a altura que ele subiu. E a altura é exatamente essa medida, desse ponto até o vértice da trajetória. Né? Isso aqui é o que a gente vai chamar de ΔY. Mas, para fins de simplificação, vamos chamar esse ΔY de altura máxima. E essa altura seria calculada simplesmente aplicando a equação de Torricelli. Uma vez que eu não tenho ainda o tempo, a gente pode desenvolver a equação de Torricelli. Então, V final na direção y ao quadrado, e essa velocidade no ponto mais alto é zero, tem que ser igual. Velocidade inicial de lançamento na direção y ao quadrado, que é exatamente isso daqui, menos 2g ΔY. Esse menos g é porque durante a subida eu estou contra a ação da gravidade. Portanto, fica menos 2g ΔY. Esse ΔY é a altura máxima, que é isso que a gente pode determinar. Tudo bem? Se a gente quiser saber agora o tempo de subida, a gente pode trabalhar com a equação horária da velocidade. Né? Por quê? Porque velocidade no ponto mais alto é zero. Então, V final na direção y é igual a velocidade inicial y, que é exatamente essa parcela aqui, ó, menos gt, e esse t aqui é o tempo de subida. Conhecendo isso daqui nós calculamos inicialmente. A gravidade na Terra é 10, a gente já calcula o tempo de subida. Só que o tempo que eu levo para subir é exatamente o mesmo tempo que eu levo para descer. Por quê? Devido à simetria da parábola. Então, o tempo de subida é igual de descida. Conhecendo um, eu sei o outro. E, portanto, eu determino o tempo total, que é o chamado tempo de voo. Né? É o tempo que ele leva para sair daqui e até o ponto mais alto da trajetória e depois descer. Então, o tempo total, ou tempo de voo, é a soma do tempo de subida mais o tempo de descida. Outra coisa que a gente pode fazer agora é analisar o movimento na direção x. E na direção x, ou seja, na horizontal, o movimento é do tipo mRU. A velocidade é constante. E que velocidade é essa? É o Vx. É o Vx que faz com que o objeto se desloque na horizontal. E essa velocidade na direção x é VI cosseno, como nós vimos lá no início da aula de hoje. Bem, o que nos interessa aqui na horizontal? Calcularmos o alcance. Então, considere que o objeto saiu daqui, subiu, foi até o ponto mais alto da trajetória e depois chegou aqui. Olhando apenas o movimento na horizontal, é como se ele tivesse saído daqui da posição zero e tivesse vindo até aqui, que é o alcance máximo. Essa é a posição final dele. Então, como é que nós descobriríamos esse alcance, o alcance horizontal? Bem, como o movimento é do tipo mRU, basta a gente usar a equação horária do mRU, x final igual x inicial mais vt. Esse x final é o nosso alcance. A posição de partida, vamos considerar que o ponto onde ele saiu é zero, então o x inicial zero. Essa velocidade aqui que é constante é o Vx, que é o nosso VI cosseno. E aqui é o tempo total do movimento, é a soma do tempo de subida mais o tempo de descida. Como essa parcela é zero, isso aqui é o alcance, então o alcance horizontal é Vx vezes o tempo total. Tudo bem? Outra coisa que a gente pode pensar agora é no alcance
horizontal máximo. A pergunta seria assim: se eu pegasse um objeto e começasse a jogar ele num certo ângulo em relação ao chão, que ângulo que eu deveria jogar aqui que me faria seu alcance horizontal ser o máximo possível? Fazendo alguns testes, né, por tentativa e erro, a gente vai chegar na seguinte conclusão. Se você jogar, por exemplo, a 15 graus, ele sobe pouco e cai pertinho. Se você jogar a 75 graus, ele sobe muito e cai no mesmo lugar do de 15. Né? Por quê? Porque 15 e 75, a soma deles dá 90. Sempre que a soma dos ângulos der 90, o alcance é o mesmo. Se eu pegar, por exemplo, 30 graus, ele sobe um pouquinho mais e cai aqui. Mas se eu pegasse 60 graus, ele ia subir mais e ia cair no mesmo lugar do de 30 graus. Novamente, por que aqueles 30 e 60 têm o mesmo alcance? Porque a soma deles dá 90, são ângulos complementares. Portanto, o ângulo que me faria ir mais longe seria o ângulo de 45, por tentativa e erro. Se eu jogar aqui um ângulo de lançamento de 45 graus, esse é o ângulo que me permite obter o alcance máximo horizontal. E como é que nós calcularíamos esse alcance? Bem, como ele é para um ângulo de 45, a gente poderia fazer uso dessa equação, tudo bem? O alcance máximo horizontal é VI ao quadrado, ou seja, a velocidade inicial de lançamento ao quadrado, vezes seno de 2 vezes o ângulo de lançamento. Esse ângulo é o de 45, então aqui eu colocarei 45, dividido por G. E o G é a gravidade na Terra, que para fins práticos a gente está usando sempre 10 metros por segundo ao quadrado. Se aqui você colocar 45, vai ficar 2 vezes 45, vai dar 90. Vai dar seno de 90. E o seno de 90 é 1. É quando o seno se torna máximo. Então ficaria simplesmente VI ao quadrado sobre G. VI ao quadrado sobre G vai me dar já o alcance máximo, quando aqui o ângulo é 45 graus. Tudo bem? Para isso ficar um pouco mais claro, vamos fazer um exemplo numérico. Então considere essa situação. Considere que você tem uma velocidade de lançamento inicial de 100 metros por segundo. Seno de 30, meio. Cosseno de 30, 0,9. Então, o ângulo de lançamento é 30. E para evitar problemas de arredondamento, a gente vai considerar o seno de 30, meio, e o cosseno de 30, 0,9. Eu quero determinar a altura máxima que esse objeto vai subir, o alcance horizontal para esse ângulo de 30 graus, e qual seria o alcance máximo naquela situação que a gente já sabe que é de 45 graus. Então, a primeira coisa que a gente deveria fazer é, a partir da velocidade inicial do seno e do cosseno, determinar as componentes cartesianas da velocidade. Então, o VIx é VI cosseno. O VI vale 100, o cosseno é o cosseno de 30, que aqui no problema foi dado 0,9. 100 vezes 0,9 vai dar 90 metros por segundo. Essa é a velocidade com que o corpo se desloca na horizontal, é o VIx. O VY, que é a velocidade com que faz com que ele suba, é VI vezes seno. O VI vale 100, o seno do ângulo é o seno de 30, que no caso aqui é meio. Então, 100 vezes meio vai dar 50 metros por segundo. Essa velocidade é que faz com que o projétil comece a subir. A partir dessas duas informações, agora eu consigo descobrir o que o problema nos solicitou. Por exemplo, a gente pode calcular agora, pela equação de Torricelli, a altura máxima. Então, aplicando a equação de Torricelli, V final ao quadrado igual a VI ao quadrado, menos, porque a gente está analisando a subida, 2G delta Y. O delta Y é a altura máxima. A gravidade na Terra é 10. A velocidade com que ele inicia o movimento, 50 na vertical, é o que nós calculamos na tela anterior. E no ponto mais alto, a velocidade final é zero. 0 ao quadrado é zero. 50 ao quadrado dá 2.500, 2 vezes 10 dá 20. Pega esse termo negativo, joga para o outro lado, ele vai positivo. O 20 que estava multiplicando passa dividindo, cancela um zero com zero, vai ficar 250 dividido por 2, que vai dar 125 metros. Então, essa é a altura máxima que o projeto atingiu. A altura é essa medida a partir do chão, ou seja, o solo. Né? O solo é a referência para a gente medir a altura. Se a gente quiser saber agora o alcance horizontal, eu tenho que saber agora o tempo, né? O tempo de subida, que a partir dele eu vou descobrir o tempo total. Então, vamos determinar o tempo de subida. Usando a equação horária da velocidade final é igual à velocidade inicial menos gt, menos porque a gente está analisando a subida. E esse tempo é o tempo de subida. Bem, a velocidade no ponto mais alto é zero. A velocidade na subida, na vertical, 50. Gravidade da Terra é 10. Como esse termo é negativo, se eu jogar ele para o outro lado, ele vai positivo. O 10 que estava multiplicando passa dividindo, vai ficar 50 por 10, que vai dar 5. Então, 5 segundos é o tempo que ele leva para subir, fazer metade da trajetória. Portanto, se eu quiser saber o tempo total é o dobro disso, né? Ou seja, o tempo de subida são 5 segundos, o de descida também são 5,
Então é só multiplicar por 2. 2 vezes 5 vai dar 10 segundos. Esse é o tempo total para subir e descer. O alcance é simplesmente V x vezes o tempo total. O V e x nós calculamos no início, deu 90. O tempo total, 10 segundos. 90 vezes 10 dão 900 metros. Esse é o alcance. Porém, não é o alcance máximo. Porque se nós quiséssemos o alcance máximo, nós teríamos que trocar aqui o ângulo de 30 para 45 graus. E para não fazermos as contas todas novamente, se a gente quiser saber agora o alcance máximo, basta a gente trabalhar com essa equaçãozinha e colocarmos aqui 45 graus. O VI é 100, então aqui vamos colocar 100, vai ficar 100 ao quadrado. Aqui vai ficar 45, 2 vezes 45 vai dar 90, sendo de 90 é máximo, né, para 90 graus é 1. Então vai ficar 100 ao quadrado vai dar 10 mil. Multiplica por 1, dá o próprio 10 mil. A gravidade na Terra é 10, 10 mil dividido por 10 vai dar 1000. Perceba que no item anterior o alcance tinha dado 900 para 30 graus, mas ele se torna máximo a 45 graus. E aí esse alcance máximo para 45 graus passa a ser de 1000 metros, ou seja, 1 quilômetro. Bem, essa foi a nossa aula 8 sobre movimento balístico. Espero que você tenha gostado e a gente se vê nas nossas próximas aulas. Até breve.